Que Cristo abençoe a cada coração. Hoje nós vamos estudar um assunto dentro da Bíblia, de acordo com as Escrituras e o ensinamento de nosso amado profeta. Como eu sempre tenho dito, aqueles que não creem divinamente nas mensagens do irmão Branham, não têm crido que ele é o anjo enviado para essa era qual nós estamos vivendo. E que a mensagem que ele pregou não foi dele, mas sim de Cristo, assim como Cristo prometeu, que assim seria na vinda do Filho do Homem. E o Filho do Homem é Cristo, Então nós estamos vivendo na manifestação do Filho do Homem. E foi ele quem pregou nos lábios do nosso amado profeta irmão Branham. E eu sempre digo, se nós lermos as Escrituras, sem termos a revelação das Escrituras, que foi através das mensagens do profeta, nós não compreendemos as Escrituras. Porque isso foi promessa de Deus. E Ele cumpre, Ele vela para cumprir com a sua palavra. E a palavra dele foi que Ele nos enviaria o profeta Elias, o anjo de Apocalipse 10, capítulo 7, para nos restaurar todas as coisas. Todas as coisas. E foi isso que ele fez. Então vamos lá. O assunto que eu quero abordar é a Trindade de Deus. A Trindade de Deus. Porque nós temos aprendido, desde o primórdios, vamos dizer assim, da mensagem aqui no Brasil, de todo o tempo que nós temos conhecido a mensagem, nós temos tido um ensinamento que de tal maneira faz nós enxergar Deus como um dedo. Faz nós enxergar Deus como um dedo, Como Deus como um dedo? Nós sabemos que Deus ele é único, Ele é um só. Ele é um só em Pai, Filho e Espírito Santo. Aí nós enxergamos Deus como um dedo de qual maneira? Nós temos aprendido a ver Jesus, que é a pessoa humana de Deus, em todos os aspectos. Quer dizer, em todo lugar que você olha, você só consegue ver Jesus. Aí você vê Deus como um dedo. É isso que o profeta diz. Nós não vemos Deus como três pessoas distintas. Nós vemos as três manifestações, os três atributos de um único Deus. Como Pai, como Filho e como Espírito Santo. Por isso que Ele é um Deus trino. Assim como o irmão Branham tem nos ensinado, e nós sabemos que nós somos uma pessoa trina, em um. Nós somos corpo, alma e espírito. Aqui está os três atributos aqui num homem só. Eu tenho uma alma, tenho o corpo, a qual os olhos humanos podem ver, e tenho o espírito. Mas eu não sou três pessoas, eu sou uma pessoa trina. E Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Então Deus ele é trino. Nós temos que entender isso. E através das mensagens do profeta que, indo com bastante tranquilidade, porque nós vamos aprender junto aqui, sobre esse Deus trino. De que maneira ele se manifestou? De que forma que nós vamos olhar para esse Deus? Porque eu também, antes de Deus me dar esse entendimento, nessa revelação aqui dentro das mensagens do profeta, eu enxergava Deus como dedo. Eu via Jesus lá no princípio da criação do mundo, eu via Jesus lá quando ele estava na coluna de fogo, lá andando com Moisés, eu via Jesus em todo lugar. A pessoa de Jesus, Nossa mente leva nós a ver a pessoa de Jesus em todo lugar, mas não é assim. Isso aí é nós ver Deus como um dedo. É isso que nós vamos aprender, Então sempre vi assim. Aí, depois, através da mensagem do profeta, quando você começar a ler as mensagens do irmão Branham e a Bíblia, aí você vai começar a ver as escrituras diferentes. Se Deus abrir o teu entendimento, e teu coração para você ver essas
verdade aqui que o irmão Breno ensinou. Eu quero ler a primeira escritura que diz aqui, ó, em São João. É muito conhecida, mas pouco entendida. Veja, São João, Evangelho de São João, no capítulo 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. Olha o sentido da palavra, com. Eu estou com fulano, eu estou com Bertano, eu estou com o irmão Cicrano, eu estou com a irmã Cicrana. Está vendo aqui? E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Ué, como que estava com e era o próprio Deus? É isso que o nosso profeta nos ensinou e nós vamos ver. Vamos aprender junto nas mensagens. Ele estava no princípio com Deus. No princípio o quê? No princípio de todas as coisas. Antes de existir um átomo, uma célula de ar, qualquer coisa no mundo, o Verbo estava com Deus no princípio. Já vou ressaltando aqui para os irmãos entenderem. Não era a pessoa de Jesus que estava lá no princípio. Era o Verbo que estava no princípio. E o Verbo é a palavra. E nós vamos aprender que quando se fala da palavra, não está falando da letra aqui que nós lemos. A nossa mente leva, quando se fala da palavra, leva nós a pensar que é a letra aqui, ó, nós estamos lendo a letra. Aqui é a palavra, porque a palavra é verbo. Não é isso aqui. A mente humana pensa assim. Mas a mente espiritual já enxerga a maneira correta. Vamos continuar? Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Agora, veja bem aqui, ó, vou voltar no 2. Ele estava no princípio com Deus. E todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Ele quem estava com Deus? O Verbo. Se todas as coisas foram feitas por Ele, então está mostrando que esse verbo aqui não é simplesmente a letra. É algo que estava criando, que estava formando, que estava fazendo as coisas lá no princípio. Então esse algo era quem? Era Jesus? Não. Jesus teve um princípio, ele nasceu no ventre de Maria, veio como um bebezinho, passou sua fase de adolescente, chegou à maturidade como um homem, teve seu ministério como um homem aqui na terra. Estão vendo? Então vamos continuar. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, João, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira que alumia todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não conheceu. Ué, quem estava no mundo? É aqui que a nossa mentalidade dá um nó, se você não ler as mensagens do profeta e não aprender através das revelações da mensagem. Ué, quem que estava no mundo? E o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. A pessoa de Jesus estava aqui no mundo, aqui, todo mundo conhecia ele. Os homens daquela época sabiam onde Jesus tinha nascido, quem era a mãe de Jesus, que era Maria, né? O padrasto dele, vamos dizer assim, né? Não é padrasto, misericórdia. Às vezes a gente usa certa expressão que não deveria, vem no pensamento. Vamos dizer, o pai dele aqui terreno, né? Era José, que cuidava dele, que criou, né? Ele. E todo mundo sabia disso. Julgavam que Jesus era filho de Porneia, porque ele sabia que José, na verdade, não era o pai biológico de Jesus. Chamava Jesus de filho de Porneia, porque Maria era solteira. Está na Bíblia. Eu já ensinei isso aí sobre em casamento e divórcio. Aqueles fariseus chamando Jesus de filho de Porneia. Então, vocês vejam bem. Então, esse que estava no mundo, o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu, quem foi? O Verbo que estava com Deus. E quem é esse Verbo? É essa palavra, essa letra que nós lemos aqui? Não, a letra aqui é a palavra que testifica
deste verbo. Fala dele. É o mapa para nós saber quem foi ele, sobre a vida dele. Tudo que ele foi e que ele é, está aqui, escrito. Mas ele não é esse verbo, essa palavra aqui, escrita assim. Porque ele estava criando. Tudo foi feito por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Vocês estão vendo? Jesus foi conhecido, aquela pessoa humana lá, todo mundo conhecia ele, sabia quem eram os irmãos, as irmãs dele, terreno aqui, a mãe, o pai, sabia tudo dele. Mas esse aqui, ó, que estava no mundo, o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu, não era a pessoa humana, carne, física Jesus. Era o que ele estava lendo no princípio, o verbo, que estava com Deus e era Deus. Está vendo? Veio para o que era seu e os seus não receberam. Mas todos quantos receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o verbo se fez carne, e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E o verbo, aquele verbo, se fez, ele não foi assim, deu um estouro, deixou de existir e se transformou na carne humana Jesus. Não. A lógica já mostra para nós que isso aí não está certo. Porque Maria concebeu por obra e graça do Espírito Santo. E o Espírito Santo é o verbo, é a palavra. Então foi o Espírito Santo quem criou Jesus. Então o Espírito Santo sempre foi, sempre é e sempre será. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Agora Jesus, ele teve um princípio. Jesus teve um princípio. Viu? Ele é o que a Bíblia diz. Aquele que é sumo sacerdote, está lá no trono do Pai intercedendo por nós, que era, no ministério terreno dele, era um profeta, e o que virá, o Todo-Poderoso, né? Ele que vai vir buscar sua noiva, ele que vai vir implantar o milênio, o que é, o que era e o que há de vir. Quem há de vir? Quem que nós estamos esperando? Não é o Senhor Jesus Cristo? Aquela pessoa que andou aqui na terra, humana? Aonde que ele está? Ele deu um estralo, simplesmente virou fumaça e se transformou no Espírito Santo? De jeito nenhum. Ele disse, eu vou para o meu Pai. Aquele que vencer se assentará comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei no meu Pai, no trono do Pai. E me assentei com meu Pai no seu trono. Então ele diz para nós que ele está assentado no trono do Pai. Quem? Aquela pessoa humana chamada Jesus. Ué, e quem que está tratando com nós aqui então? A pessoa do Espírito Santo. Não uma pessoa humana, mas teofânica. Um corpo teofânico, celeste, espiritual. O grande Deus, o grande Espírito Santo, o Logos, o Eu Sou, o Todo-Poderoso. Ele que está tratando com nós. Mas a pessoa humana, Jesus, está sentado lá. Ué, irmão Julinho, mas que coisa, que é isso? Gente, é Bíblia e mensagem. É que pouco nós estudamos as mensagens do profeta e ouvimos ensinamento dessas coisas aqui. Por isso que nós enxergamos Deus como um dedo. Para todo lugar que nós olhamos, nós só está vendo Jesus. Mas não. Jesus, ele tem um princípio. Jesus foi o nome daquele corpo que Deus deu para ele e habitou nele. Jesus, entenda isso, não sei se todos vocês já viram isso. Jesus, até que Deus habitou nele corporalmente,
Porque teve um tempo que Deus fez isso. Ele passou por uma prova como ser humano. A Bíblia diz que ele foi tentado em tudo. Até que isso aconteceu, ele era um ser humano igual a nós. Ele foi tentado em tudo, mas não pecou. Foi provado por Pai. Foi provado pelo Pai. E aí Deus habitou nele. Vamos ver quando isso aconteceu então? É que nós lemos as Escrituras, irmãos. Às vezes nós lemos, muitas pessoas leem, como se estivesse lendo um livro qualquer, sem prestar atenção nos ensinamentos. Porque a Bíblia ela é recheada de ensinamento. Mas com tudo isso, nós não ia conseguir entender todos esses mistérios que está escondido aqui. Por isso que Deus prometeu para nós que Ele enviaria o mensageiro. O mensageiro da sétima era, o sétimo mensageiro da era de Laodiceia, o último mensageiro aqui para nós. Vocês estão entendendo? Que ia revelar essas coisas para nós. E esclarecer isso aqui para nós. Foi o que Ele fez. Deus cumpriu a tua palavra. Vamos lá. Eu tenho algumas escrituras aqui, veja bem, ó. Romanos capítulo 8, verso 11. Diz assim, ó. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus, vocês estão vendo? A pessoa humana de Jesus morreu. E teve que ter um Espírito para ir lá ressuscitar aquele corpo. Senão, ele não ressuscitaria. Vocês estão vendo? Aquela pessoa de Jesus, ele em si, ele era um homem trino que nem nós somos, de corpo, alma e espírito. Um homem normal, comum como nós. É que quando nós enxerga Deus como dedo, nós vê aquele homem lá que ele já nasceu Deus já. Vocês estão entendendo? É isso. Mas Jesus era uma pessoa normal como nós. A Bíblia diz que ele sofreu todas as paixões que um ser humano sofre na carne, todas as tentações. Ele foi tentado em tudo que você imaginar. Jesus, como homem, foi tentado. Como homem, ele tinha que passar por isso. Tá? Vamos lá. Então veja. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Aquele mesmo Espírito que habitou em Jesus, que ressuscitou ele dentre os mortos, tem que estar em nós também. Você é uma pessoa trina, de corpo, alma e espírito, mas esse Espírito, essa teofania, esse Logos de Deus, tem que estar em você, para que você tenha vida eterna, porque Ele é o único eterno. Mais uma escritura, Mateus capítulo 3, verso 13, 14, 15 e 16. Diz assim: Então Jesus da Galileia veio ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: Eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Deixa por agora, porque assim convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Vocês estão vendo aqui? Quando que o Espírito de Deus entrou em Jesus? Vocês já pararam para ponharam bastante atenção nisso aqui? E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer de habitar, em outras palavras, né? Em quem eu tenho prazer. O céu se abriu e o Espírito de Deus veio em forma corpórea de pomba e habitou nele. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ali ele passou a ser Deus. Quando o grande Deus entrou nele. O que fez daquela pessoa, Jesus, ser Deus, foi Deus corporalmente habitando nele.
Vocês conseguem ver isso? Lucas capítulo 3, verso 21 e 22 diz assim: E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. E ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Peraí, então está mostrando que o Espírito Santo ainda não estava dentro dele. Entrou dentro dele depois que ele passou todas as etapas que um ser humano tem que passar. Foi provado, foi testado em tudo, desceu a água para ser lavado, batizado como um cordeiro. A hora que cumpriu todos os requisitos de Deus, o Espírito de Deus entrou nele. Com nós também tem que ser a mesma coisa. Nós temos que passar pelas mesmas etapas. Pela justificação, a santificação, que é o processo de morte, que é a prova, né? Que é a prova de fogo. Aí a hora que nós passar por isso, ser provado, aí então o Espírito Santo de Deus fará morada em nosso ser. Aí nós passaremos a ser tão eterno quanto Deus é eterno, porque Ele é o único eterno. Lucas 3. O mesmo Jesus começava a ser de quase 30 anos, sendo como que cuidava, filho de José, e José de Eli, e aí vai vendo a descendência da onde veio, né, até chegar em Jesus. Eu não vou ler isso aqui, vocês leem depois. Está em Lucas capítulo 3. Agora deixa eu ler uma escritura aqui para vocês, é uma mensagem do profeta, que ele diz aqui, ó. Olha o que o Mombrana diz aqui, vocês querem ver? Na mensagem... Na mensagem da graça, no parágrafo 78, o profeta diz assim: Agora, meus amigos cristãos, e estas fitas aqui que têm sido feitas se espalham através do mundo. Deixe-me lhes perguntar algo. Vocês que tentam fazer com que Deus seja 3 deuses, ou vocês que tentam fazer dele um como o seu dedo, ele é um em pessoa. Vocês captaram isso aqui? Ele é um em pessoa. Ali naquela pessoa de Jesus, aquela pessoa que o Espírito Santo criou, que não veio através do sexo, mas uma criação direta de Deus no ventre de Maria, aquela pessoa ali, esse Deus habitou dentro dele. Ali estava o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai, o grande Espírito de Deus. O Filho, a pessoa humana de Jesus. O corpo, vamos dizer assim melhor para se entender. Ali estava o corpo terreno de Deus, a pessoa de Jesus. E o Espírito Santo, que é a teofania. Não faz dele 3 deuses. Faz dele um único Deus, trino, em 3 manifestações. De Pai, de Filho e de Espírito Santo, sendo o mesmo Deus. E o que fez de Jesus ser Deus foi quando esse grande Espírito de Deus entrou naquele vaso humano chamado Jesus. Aí ele passou a ser Senhor, Jesus e Cristo. Até então ele era Jesus. Quando Deus fez morada nele, aí ele passou a ser Senhor, Jesus e Cristo. Vamos lá? Vamos ler mais uma mensagem aqui. Hebreus capítulo 4, parágrafo 128. Agora, os unicistas tomaram isto, o grupo de pessoas da unidade, e tentam fazer o Pai, Filho e Espírito Santo simplesmente um ofício e um lugar. E como o seu dedo, você está vendo aqui, gente? Isto está errado. Jesus não poderia ser o seu próprio Pai. Então, como que Jesus poderia ser o próprio Pai dele? Se ele já tivesse sido Deus, então, antes do grande Deus habitar nele. Ele ia ser o próprio Pai dele? Como que pode? O Filho ser o pai do Pai. Não tem lógica. Por isso que ele era filho. Ele foi criado para depois Deus habitar nele. Vocês estão entendendo? Olha o que o profeta está nos ensinando aqui. Está vendo?
E tentam fazer o Pai, o Filho e o Espírito Santo simplesmente um ofício e um lugar. É como seu dedo, Isso está errado. Jesus não poderia ser o próprio Pai. Se ele fosse, então, ele como poderia ele ser o seu próprio Pai? E se Deus é um homem separado do Espírito Santo, ele teria dois pais. Pois a Bíblia diz que o Espírito Santo fez sombra sobre Maria e ela concebeu. E a Bíblia diz em Mateus 1:18 que o que nela está gerado é do Espírito Santo. Então, qual é o seu pai? O Espírito Santo ou Deus? Ambos, o mesmo Espírito. Ou ele teria um nascimento ilegítimo através de dois espíritos, vocês entendem? Isto é um dogma católico, isto nunca foi ensinamento bíblico. E Martim Lutero trouxe isso com bastante dos outros catolicismos que está na igreja luterana, Wesley, e seguiu em frente com isso. Isso continua seguindo em frente, mas é um erro, não é a verdade, nunca foi. Isto nunca foi uma doutrina bíblica, isto nunca foi um mandamento na Bíblia, ensinar três deuses, há um Deus. Jesus disse, ouve, ó Israel, eu sou o Senhor teu Deus. Um Deus, não três deuses. Amém? Que clareza? Tá vendo aqui? Mais uma mensagem aqui, ó. Perguntas e respostas sobre Gênesis. Ah, tá. Aqui nós vamos ler na próxima mensagem que eu vou ler aqui, que eu vou entrar nela para isso aqui abrir mais nosso entendimento para que nós possamos compreender mais ainda sobre a Trindade de Deus. Mensagem, perguntas e respostas sobre Gênesis. Vamos lá? Isso aqui é maravilhoso demais. Gente do céu, por isso que é bom ter profeta e crer no profeta. Gente, eu sempre digo e continuo a dizer. Sem profeta, nós está perdido. Quantos que hoje aí que diziam, né? Crer no profeta, mas nunca creu. Nunca creu na mensagem, nunca aceitou a mensagem. E hoje estão mostrando as suas cores, né? Negando esta mensagem aqui. Está mais perdido do que cachorro quando cai de mudança. Não sabe nem para onde está indo mais. Não crê no profeta, não tem a revelação, fica perdido aí. Acha que a mente é capaz de compreender a mente de Deus. A Bíblia diz que a mente humana não compreende a mente de Deus. Não tem como. Como que pode um homem comparar a mente dele com a mente de Deus? Estas mensagens aqui veio da mente do Senhor, da mente de Deus. Vocês estão entendendo? Então não pode. Jamais vai entender isso aí. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Tá, vou ler aqui no parágrafo 7. Fizeram uma pergunta Mombrana. Que relação tem Gênesis 1:26 com Gênesis 2:7? Deus criou dois homens? E qual foi? Qual? Que relação tem uma coisa com a outra? Como isso está conectado nas Escrituras? Você está vendo? As pessoas leem e ficam perdidas. Porque no começo lá, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. E depois mais para frente, lá em Gênesis 2, Deus formou o homem. Deus criou dois. Está vendo? Assim como nós via Deus como o dedo, agora quando nós vê, né, esses ensinamentos do profeta, aí fala, meu Deus, então tem dois então? É dois Deus? E aí? É dois homens? Três homens? Deus criou o homem só mais semelhança. Depois Deus formou o homem do pó da terra. E a pessoa lê essas coisas na Escritura e fica tudo perdido, que o homem está perdido até hoje. Se não crê no profeta, não aceita o profeta, a mensagem do profeta, não vai receber a revelação do profeta. Então vai ficar procurando contradição, né? Indo com seus próprios pensamentos, falando o que pensa, falando da asneira, e até cruzando a linha da misericórdia, né? Lamentavelmente. Então vamos lá. Bem, notem em Gênesis 1:26. Primeiro vamos ler a primeira parte. Deus disse, façamos. Eu sempre quando eu li isso aqui, até eu ter o entendimento aqui, né, das mensagens do profeta, eu pensava que Deus falava com os anjos dele. Façamos, é os anjos que estavam ajudando Deus a criar os homens. Eu pensava assim. Porque Deus falou façamos, né, plural. E aí?
Quem pode explicar se não for através de um profeta? Hã? Quem pode entender a mente de Deus se não for um profeta? Explica. Se pode, sem a mensagem de irmão Branham. Não pode, não tem como. Nunca ninguém conseguiu explicar isso aqui até que veio o nosso profeta. Ei, glória a Deus. Vamos lá. Então façamos. Está vendo aqui? Agora façamos. Façamos o homem a nossa própria imagem. Nossa, claro. Está vendo aqui? Nossa. Nós percebemos que ele está conversando com alguém. Deus estava conversando com alguém aqui. E ele estava falando a outro ser. Façamos o homem a nossa própria imagem, conforme a nossa semelhança. E domine sobre o gado do campo. Se você notar na criação, a primeira coisa que foi criada, lógico, foi a luz. Vou parar aqui e vou mostrar algo para os irmãos também. Aqui está outro ponto também, que eu já vi muitos pastores pregar isso aqui. Homens entendidos mesmo, né? Assim, com a mentalidade, vamos dizer assim, um entendimento bom, um QI bom, né? Os professores até para ensinar. Falando que essa primeira luz aqui era o Logos. Ué, se o Logos é a palavra, sem nada foi feito sem ele, nada do que foi feito se fez. Se ele que criou todas as coisas, ele que disse, haja luz, ué, como que é ele? Ele criando ele mesmo. Haja luz, ué, tem lógica? Não tem lógica. Quando disse haja luz e houve luz, como que pode? A própria luz criando ela mesma. Se ela já estava, ela que começou a criação. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Nada do que foi feito se fez sem ele. Nada do que foi feito se fez. Então, você vê? A mente humana é muito pequena para entender a mente de Deus. Por isso que nós temos que crer no profeta. E amar essas mensagens aqui, com toda a nossa alma. Você está vendo? Eu li a Bíblia. Li várias escrituras. Mas e aí? Eu posso colocar meu pensamento, minha interpretação ali? Se for alguma pessoa mais leiga do que eu, que não tem um entendimento um pouquinho que às vezes eu tenho, eu posso falar o que eu quiser, a pessoa vai achar que eu estou falando certo. E eu vou pensar que sou bambambam, que eu sou bonzão, porque todo mundo, né, fica repetindo o que eu falo, né, sem a revelação, e eu me achando o Dom Juan. Misericórdia, né? Agora, quando você tem profeta, você tem segurança no que você fala. Não é não? Você sabe que isso aqui é revelação de Deus. Você fala com segurança. Olha aqui. Então vamos lá. Ele estava conversando com alguém. Ele quem? Deus estava conversando com alguém aqui. Ele estava falando a outro ser. Façamos o homem a nossa própria imagem, conforme a nossa semelhança. E domine sobre o gado do campo. Se você notar na criação, a primeira coisa que foi criada, lógico, foi a luz. Se você seguir a criação, verá que a última coisa que foi criada, o que foi? O homem. E a mulher foi feita depois do homem, certo? Bom, a última coisa que foi criada na criação de Deus foi a humanidade. Mas quando Deus fez o seu primeiro homem, se você notar, ele o fez à semelhança de si mesmo. Ele foi feito à imagem de Deus. E o que é Deus? E aí? Se o primeiro homem foi feito à imagem de Deus, Deus é o quê? Não era uma matéria humana. É isso que nós estamos aprendendo aí. Tá vendo que gostoso que é a mensagem? Agora, se podemos saber o que é Deus, nós podemos saber que tipo de homem ele fez. Se fez a imagem dele, então nós vamos saber. Primeiro nós temos que saber como que era Deus. Simplesmente um estalo, um ar, um vento. O homem era um vento, o homem foi criado aí um vento aí, que onde soprava ele estava indo, e é assim que foi? A mente humana pensa que é assim. Deus é espírito, o homem estava lá, ficava aí vagando só aquela fumacinha para lá, para cá, para lá e para cá. Vamos lá. Então veja bem.
Então vamos aqui no parágrafo, no capítulo 10, para continuar, para a gente ir remendo no tempo agora. Vou voltar no 9. Eu creio que teremos que ler um pouquinho mais acima para encontrar o que eu quero que vocês vejam aqui. Talvez eu não possa encontrar o que eu quero ver, o que diz o versículo 23 e 24, acho que está de João, né? Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus, é isto certo? Vê? Mas a hora vem, e agora em que os verdadeiros adoradores, gentios, né, e judeus, adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Agora, no próximo verso está o que eu quero. Deus é espírito, né? E importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Então está nos mostrando aqui que Deus é espírito. O primeiro homem então foi criado espírito. E como era este espírito? Vamos lá? Agora, se Deus criou o homem à sua própria imagem, à sua própria semelhança, que tipo de homem ele criou? Um homem espírito. Agora, se você notar, depois que ele tinha feito toda a criação e criado um homem espírito, enfocando isso mais para as pessoas que fez a pergunta. Então, preste bem atenção, o profeta disse. Deus deu ao homem o domínio sobre o gado, os peixes e tudo. Mas em sua criação ali, ele fez o homem a sua própria imagem para que guiasse o gado, as bestas do campo, simplesmente assim como o Espírito Santo guia os crentes hoje. Tá vendo? O homem dominava da mesma maneira que o Espírito Santo guia o homem, guia o ser humano. Assim estava lá o primeiro homem, Adão, dominando os gados, tudo. Só que era um homem espírito. Ele não era um homem formado ainda do pó da terra. Era um homem espírito. A imagem e semelhança do Criador. Vê? Vamos lá. Ele foi, em outras palavras, Adão foi o primeiro homem na escala da criação de Deus. Olha o que o profeta diz aqui, ó. A primeira criação foi Deus mesmo. Por quê? Deus, o irmão Branham tem nos ensinado que Deus, a palavra Deus ali, significa um objeto de adoração. Mas só que o irmão Branham chega a usar uma expressão assim. Lá no princípio, ele ainda não era Deus. Ele era o Elohim, que Elohim quer dizer aquele que existiu de si mesmo. Deus sempre existiu. Tá? Então, porque o irmão Branham diz assim, a primeira, quer dizer, o primeiro que já estava lá antes de qualquer coisa era Deus, ele mesmo, o grande Espírito. O grande Espírito Deus. É isso que está mostrando aqui, ó. Foi ele mesmo, vê? E o profeta diz, ó, e de Deus saiu o Logos, daquele grande Espírito, daquela grandeza que preenchia céus e terra. Não existia um átomo, não existia nada, nem uma célula de ar, nem uma semente. Você está entendendo? Não existia nada. Deus já estava lá. Ele sempre existiu. O grande Espírito de Deus que preenchia céus e terra. E da forma que ele é em espírito, homem nenhum viu Deus e jamais verá ele. Da maneira que ele é em espírito. Assim diz a Bíblia. Então, daquele grande Espírito saiu o Logos. Ué, e quem é o Logos? Vamos lá? O qual foi o Filho de Deus. Ué, então foi Jesus? Não está falando que foi Jesus, está falando o Logos. Por quê? Filho de Deus, então Deus teve outra criação? Não. Saiu dele. Foi um atributo. Foi algo que saiu do grande Deus. De Deus saiu Logos. De dentro dele saiu uma parte dele, melhor assim dizendo. Uma parte que saiu. Algo pelo qual o homem pudesse ver. Nós vamos ver o profeta ensinar isso aqui. Eu vou ler a mensagem que é melhor. O profeta mesmo falando, ó. O qual foi o Filho de Deus. E do Logos, o qual era a palavra, vocês estão vendo aqui, quando eu disse no começo lá, que quando se fala da palavra, não está falando da letra, mas sim do ser, ele é a palavra. Por que ele é a palavra? Porque ele quem disse a palavra.
A primeira palavra partiu dele. Haja. Haja luz e houve luz. Haja isto, haja aquilo outro. Haja estrelas, haja os céus, haja os grandes luminares. Lê lá em Gênesis. Vocês estão entendendo? Ele é a palavra. Esse Logos é a palavra. É a unção. A parte que saiu de Deus. Então veja aqui. Então entenda. Não era a pessoa de Jesus que estava lá. Jesus, ele teve um princípio lá. Mas esse Logos aqui, ele nunca teve um princípio. O Logos sempre foi Deus. Saiu de Deus. Vocês estão entendendo? Um atributo, uma parte que saiu de Deus. De Deus saiu o Logos, que foi algo pelo qual o homem conseguiu enxergar. Vamos ver o que o profeta diz. Está vendo aí? O qual era a palavra. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Está vendo? O verbo criou a palavra, que é o Logos, que criou Jesus e habitou nele. E do Logos veio o homem. Você está vendo aqui? Eu tenho um formoso quadro em minha mente agora. Se você puder ter uma pequena viagem comigo, eu creio que já tenho falado sobre isso antes, mas eu quero trazê-los a um lugar onde vocês estejam certos de vê-lo. Quer dizer, o irmão Branham estava querendo fazer algo aqui para que nós, com a nossa mente espiritual, pudesse ver Deus lá no princípio, como tudo começou. Ele está querendo levar nós a entender que Deus não era um dedo como nós pensamos. Lá naquele princípio, lá não era a pessoa humana, a carne, Jesus que estava lá. O que estava lá era o Elohim, que criou aquele ser humano chamado Jesus no ventre de Maria. Aquele Jesus, aquela matéria humana, teve um princípio. Elohim nunca teve princípio, é o grande espírito do Pai. É isso que o profeta está dizendo aqui. Ele gostaria que nossas mentes espirituais fossem abertas para nós enxergar esse mistério de Deus. Esta revelação tão tremenda. Para nós ver que Deus ele é trino. Ele não é três pessoas distintas como muitos ensinam. E tampouco é um como o dedo, que é onde você enxerga e você vê um só. Não. Senão como que ele poderia? A pessoa de Jesus está sentada no trono do Pai, num corpo glorificado lá, vamos dizer assim, um corpo físico lá, né? E ao mesmo tempo, dá um estouro, virar e está aqui com nós. Se ele está intercedendo por nós lá. Está vendo por que a mente humana dá um nó? Porque não consegue compreender essas manifestações de Deus. Não é três Deus. É três manifestações de Deus. Em cada tempo Deus se manifesta de uma forma. Ele estava lá como o grande Espírito do Pai. Aí depois dele saiu o Logos, que é a teofania. E aquele grande Espírito que ninguém podia ver, entrou naquele corpo teofânico que é o Logos, que é a coluna de fogo que saiu dele. E dali começou a criar. Por isso que o irmão Branham diz que quando diz ele, façamos o homem, a nossa imagem conforme a nossa semelhança, o profeta diz, ali estava o Pai e o Filho. O Pai é o grande Espírito, e o Filho, porque saiu dele aquela teofania, aquele corpo teofânico ali, e ele entrou dentro ali. Meu Deus, é muito claro isso aqui. Tá, desde quando o Espírito Santo de Deus revela isso para nós, né? Abre o nosso entendimento para nós ver. Aí nós vemos essa clareza. Mas até que isso acontece, nós vamos achar que quem ensina isso aí, eu acho que deve estar meio doido, porque nossa mente não consegue entender. Vamos lá. Vamos continuar aqui na mensagem. Então o irmão Branham falou que gostaria que nós fôssemos para essa viagem, para poder vê-lo. Então agora nós vamos ter uma pequena viagem, vamos voltar no princípio por algum instante. Agora, não pense no calor que está fazendo. Mantenhamos nossas mentes no que vamos falar e pensar.
Vamos voltar a 100 milhões de anos antes que houvesse uma estrela, lua ou coisa alguma no mundo. Antes que não existisse nada. Vamos voltar 100 milhões de anos para trás. E toda esta eternidade era Deus. Tá vendo? Toda a eternidade que você vê era Deus. O Elohim já estava ali. Aquele que existiu de si mesmo. Não existia nada mais, ele já preenchia tudo. Ele era toda a eternidade. Ele estava ali no princípio. Agora, aproximamo-nos aqui à beira deste corrimão e olhemos e vejamos estas coisas acontecer. Agora, nenhum homem jamais viu o Pai. Nenhum homem pode ver Deus na forma corporal. Porque Deus não está em forma corporal. E aí? Estão entendendo? Estou indo bem pacificamente aqui para a gente poder compreender, sem pressa. Deus é um espírito. Estamos falando do grande Elohim. Ponha isso em sua mente, desça no coração isso aqui, vê? Certo? Deus nunca foi visto por alguém. Nunca foi visto por alguém. Agora, o Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o fez conhecer. Quem é este Filho? Unigênito. Único gens que saiu dele. O Logos. A teofania. O Espírito Santo. A coluna de fogo. Que é ele mesmo. Saiu dele. Ele fez conhecer. E o profeta vai explicar mais claramente para isso descer nos nossos corações. Veja, agora note, não havia nada, somente espaço, não havia luz, nem trevas, nada. Simplesmente o parecer era nada. Mas ali estava um grande ser sobrenatural, o Jeová Deus. Vocês estão vendo? O qual cobria todo o espaço, todos os lugares, o tempo todo. Ele era de eternidade a eternidade. Ele é o princípio da criação. Este é Deus. Não se podia ver nada, nem ouvir nada, nem sequer o movimento de um átomo no ar. Nada, nem ar, nada. Todavia Deus estava lá. Vocês conseguem viajar com o profeta nesta mensagem? No espiritual, lá no princípio, antes que existisse alguma coisa, que o irmão Brana está lendo aqui, mostrando para nós aqui pelos olhos da fé. Vocês conseguem ver isso? Vocês conseguem ver o grande Pai, o grande Espírito Deus ali? Oh, que Deus possa nos ajudar. Este era Deus. Então agora vamos observar por alguns minutos e depois de um tempo, ninguém jamais viu o grande Espírito, o grande Pai, o grande Espírito, o Elohim, ninguém. Este é o Pai, é Deus o Pai. Não a pessoa de Jesus. Vocês estão vendo que o profeta não está falando de Jesus aqui. Jesus nem aqui está. Ele só estava no plano, no pensamento de Deus. Que chegaria o tempo que ele seria manifesto. Mas então, não. Ali é o grande Espírito do Pai. Então vamos lá. Então notem. Então após um tempo, eu começo a ver uma pequena e sagrada luz começando a se formar como um pequeno halo ou algo. Você somente poderia ver isso pelos olhos espirituais. Enquanto estamos olhando, toda a igreja agora, estamos parados juntos a um enorme corrimão, observando o que Deus está fazendo. E entraremos a esta pergunta aqui, e vocês verão como ele a declara. Agora, não há ninguém que tenha visto a Deus. E a próxima coisa que começamos a ver, olhando pelos olhos sobrenaturais, é uma pequena e branca luz formando-se ali. O que é isto? Isto foi chamado pelos leitores da Bíblia de Logos, ou o ungido, ou a unção que saiu de Deus, o Logos que saiu de Deus, o ungido que saiu de Deus, a unção que saiu de Deus. Então estava o grande Espírito que preenche céus e terra. Ninguém conseguia enxergar nada. Ninguém conseguia ver esse Deus. Nós estamos lá nesse espaço.
Voltamos milhões de eternidade. Pelos olhos da fé nós estamos imaginando somente ali uma escuridão e mais nada. Deus preenchendo tudo aquilo, mas nós não conseguíamos ver esse Deus. Então como que nós vamos ver esse Deus? De repente nós começamos a ver um halo se formando, que é chamado de logos, de teofania. Aí então nós conseguimos fazer menção do que era tudo aquilo que nós não conseguia ver e jamais ia ver. Dá para os irmãos entender mais ou menos? Então vamos lá. Ou, como eu ia dizendo, a parte de Deus que começou a se desenvolver em algo para que os seres humanos pudessem ter algum tipo de ideia do que isto era. Isto era uma pequena luz movendo-se. Era a palavra. Era a palavra. Põe isso no seu coração de quando nós falamos que nós temos que ter dentro de nossas almas a palavra. Não está falando da letra, de um pensamento, de algo imaginário. Está falando desta unção, deste ser sobrenatural, desta teofania, deste Logos de Deus que tem que estar dentro da tua alma, esse eterno. Ele é a palavra que nós nunca conseguimos enxergar. Pensávamos que quando está falando que nós temos que ter a palavra dentro de nós pensávamos que era a letra dentro de nós. Como que você vai enfiar a letra dentro de você, dentro da tua alma? A única coisa que pode acontecer é ficar no teu pensamento. E se você não tiver uma boa inteligência, você nem guarda nada. Mas quando se fala dessa palavra, está falando dessa teofania, desse Espírito Santo, desse eterno dentro de você. Ele é a palavra. Era a palavra de Deus, a palavra de Deus. Agora, Deus, Ele mesmo deu à luz a este Filho, o qual era antes mesmo que houvesse um átomo. Ei, glória a Deus. Aleluia. Mas como é maravilhoso ter profeta. Ai, como eu me regozijo com isso, meu Deus do céu. Ah, meu Deus, se isso pudesse descer na alma de todos os filhos de Deus, enxergar essas verdades. Oh, mas nós sabemos que isso aqui não é para todo mundo mesmo. Ah, meu Deus. Oh, glória a Deus. Deus, Ele mesmo deu à luz a este Filho, o qual era antes mesmo que houvesse um átomo. Eu quero dizer, antes que houvesse ar para fazer um átomo, este foi. Oh, glória a Deus. Aí eu ouvi um pastor, quando ouvi um ensinamento desse aqui lá em Goiânia, muitos anos atrás, né? Dizer assim, você vê o que é a falta de revelação e de crer no profeta, né? Crer na mensagem. Já estão pregando que existe dois filhos. Jesus e outro filho. Já estão pregando outro filho além de Jesus. Gente, agora fala se isso aqui não é verdade. Ué, agora a revelação tem que descer para entender que não está falando de dois filhos, carne humana. Está falando de um teofânico, do corpo celeste de Deus. Por que filho? Porque saiu de Deus. Tudo que é gerado é filho. Por isso. O próprio Deus gerou aquele corpo celeste. E entrou dentro dele o grande espírito ali. Aquela teofania. É isso que nós estamos aprendendo aqui. Quero dizer, antes que houvesse ar para fazer um átomo, este foi. Agora vocês vão entender aqui quando Jesus disse aqui, ó, o profeta falando aqui, ó. Jesus disse, glorifica-me, Pai, com a glória que nós tínhamos antes da fundação do mundo. Vê lá no princípio. Quem que estava falando? Era a teofania que estava fazendo morada dentro daquele corpo humano chamado Jesus. Não era o corpo humano, porque esse corpo humano, Jesus não estava lá. No princípio lá. O que estava lá era o que estava dentro dele. A teofania que estava dentro dele era ela que estava falando. Por isso que o povo não compreendia.
Não compreendia Jesus. Vezes era o homem humano falando, e vezes era o Espírito que estava dentro dele falando. E os homens não entendiam, e não entendem até hoje. Como também não tem entendido a manifestação do Filho do Homem, num homem chamado William Marion Branham, que foi prometido que traria esta mensagem. Não sabe que isso daqui foi este mesmo Logos, esta mesma palavra, quem trouxe essas revelações para nós, para colocar dentro da nossa alma. Da mesma maneira que não entenderam Jesus, também, se não for um predestinado, um eleito de Deus, não vai entender também esta mensagem, esta manifestação aqui de Cristo. Glória a Deus. Você vê? Então, quando Jesus disse isso aqui, glorifica o meu Pai com a glória que nós tínhamos antes da fundação do mundo. Jesus não estava lá. O que estava falando aqui era o ser que estava dentro de Jesus. Essa teofania que estava lá com o Pai, que foi gerada lá pelo grande Espírito, pelo grande Pai, que jamais alguém poderia ver, se não fosse através da coluna de fogo. Quando Moisés estava conversando com Deus lá no passado, lá no monte, ele queria ver Deus. Deus falou para Moisés: esconde lá atrás da rocha que eu vou passar. O que Moisés diz lá nas escrituras? Eu vi a costa de um homem. Foi a teofania de Deus que passou. Aquela teofania, nós vamos aprender isso, eu vou mostrar para vocês, mostrando. Aquela teofania tinha um corpo de um homem, mas não um corpo carnal, mas um corpo teofânico. Um corpo de um homem, um corpo igualzinho, mas um corpo celeste. É o que a Bíblia diz, que se nós partirmos antes, não é que Paulo tem nos ensinado? Nós teremos um corpo celeste nos aguardando, uma outra casa nos esperando. Nós não temos aprendido que existem 3 corpos: o terreno, o teofânico que dos irmãos estão no paraíso, e teremos o corpo glorificado. Se nós partirmos antes, nós vamos ter um corpo teofânico. Está lá te esperando. Não é essa carne que vai para lá. Você tem outro corpo lá te esperando. E se o Senhor vier antes da sua partida, você será transformado, terá um corpo glorificado semelhante ao dele. Então esse corpo teofânico, que foi o corpo que Deus criou lá, antes de criar alguma coisa, que é a palavra. E aquela palavra, através daquilo lá que Deus começou a criar, depois que gerou este corpo, essa teofania, esse logos, esta unção. A palavra, ele que começou a falar: haja isso, haja aquilo outro. Ele é a palavra. É esta palavra que tem que estar dentro de nossos corações. Não é letra na cabeça, na mente, não. Mas o eterno dentro de nós. Hoje nós sabemos do que as escrituras estavam falando. Vamos prosseguir mais um pouco, que o tempo avança. Então veja bem, agora em São João 1 ele disse: no princípio era o verbo. Quando? Primeiro, e o verbo era Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Deus mesmo revelando-se, chegando a ser um ser humano. Veja como ele o fez. Agora, lá no princípio, quando este pequeno halo veio, não podemos ver nada, mas todavia, a não ser pelos olhos sobrenaturais, é que podemos ver um halo permanecendo ali. Está vendo? Que saiu desse grande Espírito. Este é o Filho de Deus. O irmão Branham não fala que é Jesus. Ele fala: este é o Filho de Deus, o Logos. Se fosse Jesus, o profeta diria que este era o Filho de Deus, Jesus. Mas por que ele não disse Jesus? Porque Jesus não tinha vindo ainda. A parte humana de Deus não tinha sido criada. Deus criou a parte teofânica primeiro, que foi o Logos. Depois que ele criou a parte carnal, humana dele, o corpo humano dele, e entrou dentro dele. Vê? Este é o Filho de Deus, o Logos. Eu posso vê-lo com toda a eternidade brincando como uma criança ao redor da porta do Pai, vê? Então a sua mente criativa, ele começou a pensar nas coisas que iria criar.
posso ouvi-lo dizer, haja luz. Quando ele disse, um átomo explodiu e o sol veio à existência. Ei, glória! Vocês estão vendo aqui então que o ensinamento de que aquela luz que quando Deus disse haja, que era o Logos, não foi o Logos, porque foi o Logos que criou, porque o Logos, que é a palavra, ele que disse haja. Agora, se não crê na mensagem, se não aceita o mensageiro, vai ficar rodando que nem peru no mesmo lugar, não vai conseguir enxergar nada. Mas é maravilhoso. Então, quando ele disse, um átomo explodiu e o sol veio à existência, ela girou por centenas de milhões de anos, formando e queimando, e formando o que isto é hoje, ainda queimando, desintegrando átomos. Se as cadeias de átomos da bomba atômica perdessem o seu controle, esta Terra seria como o Sol ali no princípio, estaria desintegrando-se e explodindo. E se vocês pudessem ir a um outro continente e olhar fora dele, seria visto como um outro Sol, onde os átomos estariam queimando esta Terra. A cadeia de átomos perderiam seu controle e começariam a girar assim. E grandes chamas de fogo que saem do Sol, com temperaturas que chegam a bilhões de graus centígrados, alcançam uma área de milhões e milhões de milhas. Agora observem isto. Formoso. Ele fez o Sol. Então a primeira coisa, você sabe, um grande pedaço de lava porosa se desprendeu, pesando cerca de como essa terra, e se foi, e lançou. Então este Logos, o Filho de Deus, está vendo o Logos, o Filho de Deus, não está falando Jesus. Gente, que Deus possa abrir teus olhos espirituais, a tua alma, porque somente a alma que alimenta da palavra de Deus. Não é a mente humana, não é o ser humano, não. Não é o espírito humano, não. É a alma que alimenta. Então, abre o teu coração para a tua alma se alimentar dessas verdades aqui, para que você possa enxergar isso aqui. Deixa a tua alma se alimentar da palavra, que é Cristo. Ele disse, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer desse pão viverá. Que pão é esse? Ele mesmo, a palavra. Oh, meu Deus. Então, este Logos, o Filho de Deus, observa isto, quer dizer, o Logos, o Filho de Deus, né, ficou observando a criação. Ele permite isto cair por centenas de bilhões de anos até que ele faz isto parar. Então uma outra se desprende, a deixa voar por milhões de anos e a detém. Agora nós estamos parados observando a vir à existência, vê? Agora ele tem algo em sua mente. E o que ele está fazendo? Ele está escrevendo a sua primeira Bíblia. A primeira Bíblia que o homem leu foi o zodíaco, as estrelas. E isto é perfeito. Enquadra-se com esta Bíblia aqui. O zodíaco principia-se com a Virgem, correto? E como termina? Com o leão. Olha, presta atenção que aqui é algo tremendo aqui também. Que deixa muitas pessoas aí perdidas no tocante à vinda do Senhor Jesus. Não estamos falando da vinda de Cristo, do Filho do Homem. Estamos falando da vinda do Senhor Jesus. Tá vendo? Por que fazem uma mistura aí? Pensa que a vinda do Filho do Homem agora é a vinda de Jesus. Porque não consegue enxergar isso daqui. Tá vendo? Olha o Mombrano mostrando aqui que a vinda de Jesus foi a primeira como virgem. Veio o quê? No ventre de Maria. E a segunda, ele vem como o leão da tribo de Judá. Aqui está falando de quem? Da pessoa humana que recebeu o nome do Pai, Jesus. Vocês estão conseguindo enxergar? Então vamos prosseguir. Então veja. Primeiro veio com a virgem. E como termina? Com o leão. Esta é a primeira vinda de Jesus, como virgem. Isto é profundo. Jesus vem 2 vezes aqui, tá vendo? Isso está no 7º selo. Olha o 7º selo aqui onde as pessoas não conseguem enxergar. Isso aqui é outro assunto. É algo profundo aí. Mas quando Deus abre seu entendimento para compreender a mensagem de Mombrana, nada mais te embanana. Você não fica mais emaranhado com nada. Mas eu tenho que deixar isso aqui de lado. Porque o nosso assunto aqui
É o Deus Trino, as 3 manifestações de um único Deus. Para nós aprender a não enxergar Deus como um dedo, que nós sempre viu aqui dentro da mensagem, desde o princípio lá dessa mensagem aqui, nós sempre via Deus como um dedo, pensando que Jesus já estava lá no princípio lá. Não, como? Então ele é pai dele mesmo. Ele teve princípio, por isso que ele é filho. Ele foi criado, foi gerado no ventre de Maria. Nós temos que entender isso. Isso é lógica, isso é fato. Isso não é historinha, não é pensamento, não. Isso é fato. Entendeu? Deus nunca teve princípio, Jesus teve. Então vamos lá. Esta é a primeira vinda de Jesus. Ele veio através de uma virgem. Na sua segunda vinda, ele vem como leão da tribo de Judá. Aqui está a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Ele virá como leão. Mas eu não vou entrar nesse assunto, não. Outra hora nós vamos falar sobre isso aqui, sobre o 7º selo. Ele o desenhou todo, a idade de câncer e tudo demais. Agora, ele colocou tudo no céu, todos os meteoros, pedaços da terra, o sol flutuando ali, posicionou-os. Agora, quando a ciência vai em busca dos meteoritos que têm caído, isto não desmente a Deus, somente a confirma para mim, o faz mais real para mim. Notem, todos esses meteoritos que estão flutuando ali longe do sol quente, isto e indo através do ar, lógico, e os tem colecionado. A primeira coisa que você sabe, isto começou com uma bola de gelo. Vê? Parágrafo 18 dessa mensagem. Fez todas as coisas, fez todas as outras coisas, toda a vida animal, as aves, as abelhas, os macacos, e o que quer que fosse, colocou-os todos sobre a terra. Então disse isto: façamos. Quem? Pai e Filho. Você entendeu agora? O grande Espírito Pai e o Filho, o Logos, a teofania, a unção, o ungido, aquele ser que saiu de Deus. Oh, Deus, que maravilha! Façamos o homem à nossa própria imagem. Se um homem fosse feito algo como aquela pequena luz sagrada ali ou algo assim, não poderia ser visto, porém é um ser espiritual. Ele manifestou-se e revelou-se a si mesmo um pouquinho mais e fez uma trindade de si mesmo por Pai, Filho e Espírito Santo. Deus fez uma trindade para si mesmo. Pai, o grande Espírito, Filho, a pessoa de Jesus falando da matéria humana, o corpo, carne de Deus, e o Espírito Santo, a teofania, o corpo teofânico, o Logos. E tudo aquilo uniu-se num só, na pessoa de Jesus. Aí aquela pessoa de Jesus passou a ser Senhor, Jesus e Cristo. Nele estava a teofania de Deus, o grande Espírito de Deus, habitado ali naquele corpo humano chamado Jesus. Parece complexo, mas deixa Deus descer na tua alma e abrir seu entendimento, que você vai enxergar essas coisas aqui com a clareza que nós conseguimos enxergar. Então você vê aqui? Então ele fez uma trindade de si mesmo, Pai, Filho e Espírito Santo. Aqui estava Deus, revelando-se a si mesmo ao dizer: façamos o homem. Está vendo? Ali estava, o qual era seu filho, um renovo dele. Façamos o homem à nossa própria imagem. Lá no princípio, ele era um ser sobrenatural e tenha domínio sobre o gado do campo e assim por diante. Agora, o homem guiava, vê? Guiava o gado e tudo, simplesmente como o Espírito Santo guia um verdadeiro crente hoje. A voz de Deus ali, ou melhor, a voz do homem, se ouvia, dizia, chamava o gado para esta parte, as ovelhas para estes pastos, os peixes para as águas. Ele tinha domínio e tudo o obedecia. Glória a Deus. Meu Deus, essa mensagem aqui é muito profunda. Mas eu acho que eu vou ler mais um parágrafo para encerrar. Aqui, nós vamos dar continuidade, que tem muitas mensagens do Mombrana ensinando. Aí nas outras mensagens, vocês vão conseguir enxergar agora com mais clareza. Até mesmo quando você estiver lendo a mensagem do profeta, você vai ver quando o Mombrana passar por esses pontos, você vai saber do que ele está falando. Então vamos lá, no parágrafo 30. Mas notem, quando este homem veio, você diz: o que é isto agora, irmão Brana? Exatamente aqui você tem a Deus. E entre a unidade e trindade, você simplesmente captará a coisa agora mesmo. Entre você vê Deus como um dedo, e aqueles que vê 3 deuses na distinta pessoa, né? Cada pessoa distinta.
Mombrana diz, você verá isso aqui. Aqui, ó. Entre a unidade e trindade, você simplesmente captará a coisa agora. Olhe, quando Deus desceu revelando-se a si mesmo, mostrando-se a si mesmo, até que veio a este homem. Agora, o homem não pecou em seu espírito, senão em seu corpo. Desejo, paixão. Então, quando ele pecou, ele separou-se a si mesmo do seu feitor. Que feitor? Deus, o Logos. O Logos que é o Criador, que é a palavra. Vê a imagem de Deus. Tá vendo aqui? Do Logos, o mesmo Criador dele. Desceu e foi feito a imagem do homem. Tá vendo? O homem foi feito a imagem de Deus. E então ele foi feito a imagem da besta e caiu. Deus desceu a imagem do homem. No homem, Cristo Jesus. Tá vendo? Deus desceu naquele homem. E ele passou a ser chamado Cristo. Jesus o Cristo. Para sofrer dor. Deus não podia sofrer dor no espírito. Como ele poderia sofrer dor física no espírito? Ele não podia fazer isto. Então Deus revelou-se a si mesmo e foi feita a imagem do homem para redimir o homem que estava perdido. Vê? Então Deus sofreu na carne. 1 Timóteo 3,16 diz, e sem dúvida alguma, sem argumento algum, grande é o mistério da piedade. Porque Deus foi manifestado em carne, visto pelos anjos, pregado e crido e recebido acima à destra do Pai. Correto? Deus, Ele mesmo desceu e habitou em um corpo humano e sofreu tentação. Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. Vem o que é amor? O amor de Deus? Oh, vocês estão vendo aqui? Que amor é esse? Que amor é esse? Quantos dizem assim, eu tenho amor divino. E às vezes não sabem nem o que está falando. Deus é amor. Ele é este amor divino. Ele é o divino. Se você tem esse logos, essa teofania dentro de você, aí sim você tem amor divino. Mas para você ter isso aqui, você tem que ter sido nascido de novo. Você tem que ter passado pelas 3 etapas da graça, pela justificação, a santificação, que é morrer para si mesmo, matar essa natureza, para que então a natureza divina entre dentro de você. Aí sim você tem amor divino, porque o amor divino está dentro de você. Essa teofania, esse Logos, esse Espírito Santo, esse grande Deus eterno está dentro de você. Aí sim você tem amor divino. Encerrando esta mensagem aqui. E nós vamos continuar na próxima, Deus dando graça. No parágrafo 73, o profeta diz, aqui está a mensagem que temos. Jesus era Jeová manifesto em carne. Jesus, a pessoa ali, era Jeová manifesto em carne. Por que era Jeová manifesto em carne? Porque o Jeová, o Elohim, estava dentro dele corporalmente. Por isso ele passou sendo Jeová manifesto em carne. Jeová estava se manifestando ali naquele corpo. Por isso que o povo não conhecia, não entendia. É impossível, porque ora era o homem Jesus falando, e ora era o Jeová no homem Jesus falando. Era a teofania, era o Espírito Santo no homem Jesus falando. Vocês entenderam? Por isso que muitos não entendem essa mensagem também, porque esta mensagem não foi o homem William Branham falando. O homem humano, ele teve falhas. Ele pode ter cometido erros na vida, tá? Mas o Logos, o Filho do Homem, o Elohim, o Cristo, o Todo-Poderoso, ele não teve falha. Ele foi quem falou essa mensagem aqui, estas palavras aqui, que deixou esse ensinamento. Aqui você não vê falha. Você pode não entender, não compreender, mas não tem falha aqui na mensagem. Com a sua mente humana você não vai entender. Depende do Espírito Santo abrir tua alma, teu coração, para você entender isso aqui. Essa é a verdade. Vamos encerrar aqui essa gravação. Veja. Então aqui está. Desceu, se manifestou. Agora, Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Não é um como o seu dedo. Vê? Um como algumas pessoas pensam que é. A coisa é. Não. Deus é. Deixei isto claro a vocês instante atrás. Que há uma trindade em um. Eu sou uma trindade em um. Sou alma, corpo e espírito.
em uma pessoa, correto? Certamente. Eu sou feito de células, sangue e nervos, e todavia sou somente um ser. Você vê? Para tudo que você olha é uma trindade. E uma trindade é um. Havia uma trindade na arca. O piso inferior, os pisos que estavam as criaturas rastejantes. O segundo piso, as criaturas que voavam. O terceiro piso, Noé e sua família. Tudo. Vê? Uma trindade. No tabernáculo havia uma congregação, o lugar santo, o lugar santíssimo, tá vendo? A congregação, o lugar santo, o lugar santíssimo. Uma trindade, mas era um. E tem havido 3 dispensações: paternidade, filiação e a dispensação do Espírito Santo. Paternidade, o grande Deus, o grande Espírito, o Pai. Filiação, a pessoa de Jesus. E agora, o Espírito Santo. 3. Mas não é 3 Deus. Vocês estão vendo aqui? As 3 dispensações. Nós estamos na dispensação do Filho do Homem, do Espírito Santo. Vocês estão entendendo aqui? Clareza? Vê o que eu quero dizer? Mas todos esses 3, nós não dizemos nossos deuses. Isto é paganismo. E o judeu sabe disso. Mas quando você mostra a ele que este Jesus é Deus, Jeová Deus, não uma segunda ou terceira pessoa, é a mesma pessoa todo o tempo fazendo a si mesmo manifesto. Portanto, com sinais e maravilhas para provar que Jesus se tem levantado dentre os mortos. Aleluia, glória a Deus. Oh, graças a Deus. Que Deus acrescente as bênçãos em cada coração e possa abrir o vosso entendimento, abrir as vossas almas para alimentar dessas verdades e que vocês possam enxergar essas verdades, assim como Deus tem aberto os nossos olhos espirituais para ver essas verdades aqui. Daremos continuidade na próxima mensagem. Deus vos abençoe, em nome de Jesus Cristo.